Olá, meu nome é Matheus e este é mais um vídeo da série de vídeos de lógica de programação. Nele eu vou falar sobre operadores. Então, o que é um operador? É algo que possibilita a realização de cálculos, comparações, atribuições e a criação de expressões condicionais. Com os exemplos que eu vou passar a seguir vai ficar mais fácil de entender isso caso ainda não tenha ficado claro. Bom, existem 4 tipos de operadores, que são eles: operador de atribuição, operador aritmético, operador relacional e operador lógico. Eu vou apresentar os 4 tipos e passar alguns exemplos de cada tipo. Começando pelo operador de atribuição, é utilizado este símbolo para indicar que eu estou atribuindo um conteúdo a uma variável. Então, aqui embaixo, na parte de baixo, tem alguns exemplos. Eu estou atribuindo o valor numérico 27 à variável idade. Então, utilizando o operador de atribuição. Segundo exemplo, eu estou atribuindo o texto Mateus na variável nome. Então, utilizando o operador de atribuição. Para finalizar, eu estou fazendo uma soma e o resultado dessa soma eu estou atribuindo a variável resultado. Então, esse é um operador bem simples. Agora, o operador aritmético. O operador aritmético permite que nós realizemos cálculos. Então, são 6 símbolos que a gente possui dentro desses operadores aritméticos. Então, o de soma, um exemplo bem simples, eu somo 2 números, eu poderia somar mais, mas eu utilizaria o operador que possui esse símbolo para somar os números, e depois eu atribuiria o resultado dessa soma à variável R. Então, a mesma coisa para subtração, é utilizado esse símbolo. Então, aqui eu estou realizando uma subtração. O resultado da subtração eu atribuo a variável R. Mesma coisa para multiplicação, que eu utilizo o asterisco. Então, aqui eu realizo a multiplicação, atribuo o resultado da multiplicação à variável R. Para divisão, eu uso a barra. Então, eu realizo a divisão de 9 por 3 e atribuo a variável R. Exponenciação pode ser tanto usado o acento circunflexo ou 2 asteriscos seguidos. Então, aqui um exemplo: 3 elevado ao quadrado. Atribuo o resultado disso na variável R. E também o módulo que representa o resto da divisão. Então, o resto da divisão de 18 por 5. O resultado disso eu atribuo a minha variável R. O módulo ele utiliza essa palavrinha mod para representar essa operação de resto da divisão. Temos os operadores relacionais, também são 6, e são eles: maior. Então, aqui um exemplo dessa utilização desse operador. Para todos os exemplos que eu vou considerar para esses tipos de operadores, os operadores relacionais, todos os casos são verdadeiros. Então, eu estou falando que 5 é maior que 3. Isso aqui é verdadeiro. Mesma coisa para menor. Eu utilizo esse símbolo. Então, eu estou falando que 9 é menor que 15. Também posso utilizar maior ou igual. Então, 75 é maior ou igual a 16. Menor ou igual.
Então 53 é menor ou igual a 53. Operador de igualdade, então 2 é igual a 2. E o operador de diferença, ou no caso diferente. Então 5 é diferente de 83. Todos esses exemplos eles fazem parte de uma expressão. Então, avaliando essa expressão, eu vou ter um resultado verdadeiro ou falso. Que seria por exemplo, eu poderia atribuir isso a uma variável do tipo lógico. Então, que nem eu falei, todos esses casos que eu exemplifiquei, eles são verdadeiros. Agora, o último tipo de operador, que são os operadores lógicos. Basicamente, eu tenho 3, operador E, onde eu avalio duas condições. E na minha expressão, é avaliado que, no caso do operador lógico E, as duas expressões que estão sendo comparadas, por exemplo, essa é a primeira e essa é a segunda. Então, se eu estou criando um algoritmo onde eu informo o nome e a idade da pessoa, para essa primeira expressão ser verdadeira, o nome que eu informar vai ter que ser Mateus, tem que ser igual a Mateus, e a idade vai ter que ser maior ou igual a 18. Então, somente se a expressão 1 e a expressão 2 forem verdadeiras, isso resultará verdadeiro. Eu também tenho o ou, que eu também, nesse caso, estou comparando duas expressões. Então, eu quero dizer que no meu algoritmo, por exemplo, que a altura tem que ser igual a 1,70 ou a altura tem que ser igual a 1,75. Então, se uma dessas duas expressões forem verdadeiras, eu já atendo o resultado e retornaria verdadeiro. Então, quando eu uso E, todas as expressões que são avaliadas têm que ser avaliadas como verdadeiro para o resultado final ser verdadeiro. No caso do OU, se uma das duas expressões for avaliada como verdadeira, então o resultado final seria verdadeiro. E também tem o operador lógico não, que simplesmente ele negaria a expressão. Por exemplo, então 2 é igual a 2? Verdadeiro. Então, com o operador lógico não, eu nego isso. Então, 2 é igual a 2? Verdadeiro. Com o não, o resultado disso seria falso. Eu vou passar, isso aqui vai ficar mais claro depois que eu explicar a parte da tabela da verdade, a parte de comandos para seleção. Então, isso vai ficar mais claro. Mas, a princípio, essa é a apresentação dos operadores que nós podemos utilizar nos algoritmos. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários que assim que possível eu respondo. E nos vemos no próximo vídeo.